Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes, aqui de São Paulo, Brasil, do Ministério Espada Triunfante, um ministério de defesa cristã. E no dia de hoje, no Dicas de Leitura, eu vou indicar um dos livros mais extraordinários que eu já li até hoje. Me refiro, logicamente, aos livros cristãos. O livro é Se Jesus Não Tivesse Nascido, da editora Vida, do Dr. James Kennedy. Dr. James Kennedy, ele nasceu no dia 3 de novembro de 1930 na Geórgia, nos Estados Unidos, e vem a falecer no dia 5 de setembro do ano de 2007 na Flórida, morrendo com 76 anos, mas deixando um grande legado do seu ministério, dentre suas obras e os seus sermões, e aquelas pessoas que foram edificadas pelo Dr. James Kennedy. James Kennedy foi um pastor presbiteriano, escreveu variados livros. No Brasil não temos muitos títulos do Dr. James Kennedy. Temos o livro Verdades que Transformam, na editora Fiel. É um livro que eu adquiri no ano de 2003, comprei esse livro, li algumas partes dele, mas não entendi muito na época, quando ele trata de alguns assuntos extremamente relevantes, como justificação, santificação, adoção, arrependimento, chamado eficaz, boas obras, perseverança dos santos, o assunto mais desconhecido do mundo, a vida do além, no caso o céu, a Bíblia. E é um excelente livro, Verdades que Transformam, do Dr. James Kennedy. Um livro excelente. Se você conseguir adquirir esse livro, também você está fazendo uma grande aquisição. Ele também escreveu Como é Deus, um livro em português. Ele, Dr. James Kennedy, ele deixou uma igreja presbiteriana no ano de 1978, era chamado a PCUS, que era uma linha da igreja presbiteriana que praticamente se tornou totalmente liberal. E o Dr. James Kennedy abandonou esse ministério em 1978 e ele aderiu às igrejas presbiterianas na América, que eram mais conservadoras. Em 1978, James Kennedy ele funda a Igreja Presbiteriana Reach. Ele funda essa igreja e fez um trabalho extraordinário na área de edificação de vidas, de discipulado, e atuou também muito na área da apologética. Ele resolveu escrever vários livros sobre apologética, dentre eles nos Estados Unidos existem variados livros resolvendo os problemas bíblicos. É uma das obras que o Dr. James Kennedy escreveu. Porque eu creio, é uma obra também que nós vemos lá na América. Existem muitas obras extraordinárias escritas por Sr. James Kennedy. E, lamentavelmente no Brasil não foram traduzidas quase nenhuma obra dele. Mas ele costumava dizer que o cristianismo não tem resposta somente para a alma, mas tem resposta também para a mente. Por isso ele se dedicou bastante parte também da sua vida à apologética cristã. Foi um exemplo de um pastor presbiteriano contemporâneo, mas que viveu uma vida puritana, uma vida exemplar. E neste livro, E Se Jesus Não Tivesse Nascido, irmãos, eu vou ser bem sincero, foi um dos livros mais extraordinários que eu já li na minha vida. Esse livro, eu terminei a leitura ali pelos anos final do ano 2000, né? E olha, eu vou dizer para você, o livro é simplesmente maravilhoso, né? Em 2004, aliás, eu obtive essa obra. E eu terminei mais ou menos em 2008, 2007, alguma coisa assim. Eu havia me equivocado, porque está aqui marcado aqui na contracapa, o ano que eu comprei, 2004, esse livro. O livro ele trata sobre Jesus e a transformação que ele trouxe ao mundo. Ele fala sobre Jesus e a civilização,
a compaixão e a misericórdia, que era algo que a humanidade desconhecia. E somente com o nascimento de Jesus e com a vinda de Jesus é que o homem veio entender o que é compaixão. Sobre a educação, qual foi a interferência de Jesus na educação, no governo, na liberdade dos povos, da retirada da escravidão no mundo. Então é um livro que vale a pena você ler e reler. Fala sobre a beleza da sexualidade, fala sobre o civilizador do não civilizado, o impacto do cristianismo na moralidade. E fala sobre a sua graça, sobre os pecados também da igreja. O Dr. James Kennedy fala sobre os pecados, os erros da igreja que foram cometidos. Sinceramente, é um livro sensacional. É um livro que, se eu tivesse mais tempo, eu leria novamente, porque é um livro extraordinário. Se você achar esse livro em algum sebo, né, Mercado Livre, algum lugar que você procurar aí, e se Jesus não tivesse nascido, uma pergunta: como seria a humanidade? Um livro simplesmente extraordinário. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer na graça e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Em nome de Jesus.